estamos felizes por estarmos cultuando ao Senhor, por estarmos na presença do nosso Deus. E eu quero aqui estender as felicidades a todas as mães que estão no templo, que estão nos seus lares, que estão ouvindo hoje a palavra do Senhor. Guerreiras, mulheres guerreiras, que Deus abençoe a cada uma de vocês. Deveríamos de todos os dias agradecermos a essas mulheres. Em especial, a minha mãe, que deve estar me ouvindo, a minha sogra, que é a minha segunda mãe, que também pode estar me ouvindo, a minha esposa, que está no banco, que além de mãe, esposa, colega de trabalho, professora dos filhos, educadora cristã dos seus filhos. Já fiz uma baita moral com a minha esposa agora aqui. Porque recai sobre a mulher grande tarefa da vida, a continuidade e a orientação divina. Ensina os filhos no caminho que deve andar, porque depois de grande, não se desviará dele. E para a mulher, irmãos, nós homens, nós não sabemos o que é o trabalho no lar. Nesse período de pandemia, a gente teve uma palhinha de como funciona a casa durante o dia. Como os irmãos sabem, eu sou representante comercial. Viajo na metade sul do Rio Grande do Sul. E só aprendi o valor de estar em casa quando comecei a ver o que a minha Débora passava durante o dia. Porque ela estudou 3 vezes a primeira série. Estudou 3 vezes a segunda série. Da primeira à oitava ela repetiu 3 vezes. Porque teve que educar os filhos na escola, ajudar no trabalho doméstico, fazer a lida da casa e ainda digitar pedido para o marido. Eu aprendi, irmãos. Confesso aos irmãos que nessa pandemia eu aprendi o que é trabalhar em casa. Nunca lavei tanta louça na minha vida, irmãos, que nem agora para poder ajudar minha esposa. Que fardo pesado ela carrega, além da lida doméstica, digitar os pedidos. O irmão Elias é relações públicas. Viaja para visitar os seus clientes, os clientes com todos os problemas das suas compras, entregas, boletos. Se tiver algum problema, liga para o irmão Elias. Sabe o que o irmão Elias fala? Liga para a Débora que ela resolve. Terceiriza o problema para ela. Ela tem pouco. Então, com isso eu quero agradecer também a minha esposa. E sei que muitas irmãs aqui na nave da igreja e em casa nos ouvindo, fazem muito pelos seus lares. Fazem muito pelos seus filhos. A essas, hoje, os nossos agradecimentos. Que Deus abençoe. E hoje, irmãos, o que eu preparei para nós aqui hoje, meditarmos na palavra do Senhor, com um texto grandioso em nossas vidas. Restauração na vida do crente é obra divina. Restauração na vida do homem e da mulher de Deus é uma obra divina. Porque só se restaura alguma coisa quando ela está com problemas. No caso em que nós vamos ler hoje, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Neemias, seu capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Como base de uma grande restauração que Deus fizera ao povo de Israel. Diz-nos assim as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º do reinado de Ciro, estando em Suzã a fortaleza, que veio até mim Unani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe para ele pelos judeus que escaparam do cativeiro e os que restaram em Jerusalém,
E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, muro de Jerusalém fendido e suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando diante de Deus. Até aqui. Para contextualizar, irmãos, essa passagem, que ocorre pós o exílio do povo de Israel na Babilônia. Como os irmãos bem sabem que Deus usava o exílio, o castigo ao seu povo, como consequência do pecado que o povo cometia. Quando o povo andava diante de Deus, quando os reis andavam diante de Deus, Deus abençoava o povo. Quando os reis faziam o que era errado diante do Senhor, Deus julgava o povo. E Israel teve vários reis bons, mas muitos reis terríveis, que pecavam e faziam que o povo de Deus pecasse. Introduziam ao meio do povo culturas gentias, em que Deus condenara e dissera a seus servos que não deixassem migrar entre o povo. E quando isso acontecia num erro sucessivo, de sacerdote, de levitas, de falsos profetas, de reis ruins, Deus subjugava o seu povo. E eu quero rapidamente trazer aqui 3 exemplos da submissão que o povo de Deus teve que se submeter. As mais relevantes. Primeiro caso, em 721 a.C., nós já pregamos sobre isso aqui. Ainda no reinado de Oséias, rei de Israel, Israel foi subjugado pelos assírios, os mais malvados que poderiam subjugar um povo. Porque além de eles dominarem o povo, eles levavam cativo toda a população do país que eles dominavam. E ganharam vez contra Israel, desde o reinado da casa de Acabe, porque Acabe só fizera pecar o povo de Deus. Por quê? Porque introduziram no povo de Deus deuses estranhos, Baal, Acera, os líderes do bosque, as honrarias aos astros celestes, fizeram o povo pecar. 721, o rei da Síria, um dos mais terríveis reis maldosos, ele invade Samaria, leva todos os maiorais, leva todas as pessoas cativas. Os irmãos sabem o que é isso? Um país vizinho, invadiram nossas terras, nos levar todos cativos, e a pior situação, vai e coloca nós num deserto, aonde não tem comida, aonde não tem bebida, onde o povo não pode subsistir, e traz a gente dele para a terra que manda leite e mel. Terrível. E diz que desse cativeiro, as 10 tribos do norte, com capital em Samaria, não retornaram do cativeiro. 100 anos mais tarde, as tribos do sul permaneceram, era o rei Ezequias, pregamos sobre isso. 100 anos mais tarde, se levanta outro império, dessa vez com uma maneira diferente de governar e subjugar o povo de Deus. E os irmãos sabem que, voltando, o Senhor levantava esses imperadores, para que eles vencessem o seu povo, e o seu povo aprendesse que não poderiam pecar, e não poderiam descumprir as leis de Deus. Em 609 a.C., os irmãos conhecem bem a história, que de Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era o império que na época era o mais forte do mundo, que também era um homem abençoado por Deus, porque Deus dera
Isso é uma coisa amarga para nós, né, irmãos? Aceitar a soberania de Deus. Olhamos para homens ruins, homens que fizeram grandes coisas, homens que mataram, homens que roubaram, homens que usurparam. Saber que Deus deu poder para eles e Deus tem o controle de tudo. Aceitar essa soberania, quando ela corta a nossa carne. Irmão Elias, então Deus não faz só o que a gente quer? Claro que não, irmão, Ele é Deus. E nós somos servos dEle quando nós aceitamos algo que vai contra nós, mas que está na vontade dEle. Porque não é feita a nossa vontade, e sim a dEle. Em 609, Nabucodonosor marcha contra Judá. 100 anos depois que os seus co-irmãos de Samaria foram presos, foram levados para a Síria e não voltaram mais. Agora Nabucodonosor marcha em direção a Judá. Reis que, como Manassés, que deixaram o povo de Deus totalmente idólatra, que profanaram o templo de Deus, que já não sabia-se mais as leis de Deus na terra de Deus. Era crente desviado mesmo, irmão. Em 609, Nabucodonosor vai e vence o exército de Judá. Vence os varões guerreiros de Judá. Em 598 a.C., eles voltam. E agora, eles saqueiam a casa de Deus, tiram todo o ouro, toda a prata, levam a riqueza da população e da casa do rei, e deixam todo mundo pobre em Judá. Todo mundo pobre. Em 587, uma terceira incisão devastadora. Levam os príncipes da terra. Levam a gente rica da terra. Levam sacerdotes. Todos cativos. Mas com uma tática diferente. Eles levam sim os maiorais cativos, mas deixam na cidade só os mais pobres. Lembrem os irmãos, que entre os cativos que foram levados, estava Daniel, um dos que mais figura nessa passagem sobre o cativeiro na Babilônia. É levado cativo, é levado para a Babilônia. E agora, irmãos, em 536 a.C., 70 anos do cativeiro se cumpriu. Deus levanta Ciro, rei da Pérsia. Se nós lermos o livro de Esdras, pastor, o ímpio vinha com Deus do lado dele. Porque agora Deus usara um imperador para edificar a sua casa. Diz que ele assume e ele subjuga a Babilônia. Ele subjuga a Babilônia, toma o domínio, toma as terras, toma os príncipes, com uma tática totalmente diferente. Agora entrou Ciro. Se os irmãos lerem Esdras capítulo 1, a mão de Deus era com ele. Agora vem um ímpio para abençoar. E aí acontece uma grande coisa. Ele chega para os cativos da Babilônia e liberta ele para eles voltarem para a sua terra. E mais, ele chama os sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo, os governantes que foram trazidos, e diz assim: Deus falou comigo e mandou que eu mandasse vocês de volta para a terra com ouro, com prata, com bronze, para que edifiquem a casa de Deus, porque Ele é comigo. Voltaram para Jerusalém, os ricos, os nobres, os profetas, os escribas, os sacerdotes voltaram a edificar o templo. Mas Deus não para por aí, irmãos.
Diz-nos a Bíblia, no texto em que nós lemos, que mais ou menos 90 anos depois de Ciro liberar o povo para que retornasse para ajudar, para edificar o templo, realmente o templo foi edificado, porque foi colocado fogo nele por Nabucodonosor, a sua riqueza foi levada, o rei achou a riqueza na Babilônia e não levou para a Pérsia, mandou de volta para a casa do Senhor. E chegando lá, 90 anos depois, um homem chamado Neemias, usado por Deus, copeiro do rei Artaxerxes, neto de Ciro, 20 anos do seu reinado, ele servia aquele rei. Um certo dia, ele recebeu uma visita. Veio o seu irmão, Unani, como nós lemos na Bíblia, e alguns de Judá, alguns teólogos, eles dizem que Esdras, o escriba, estava entre eles. E a pergunta que Neemias faz é pertinente. Ele quer saber como está o povo dele, que embora ele não ter nascido em Judá, nascido no cativeiro da Babilônia, ele agora queria saber como estão os meus irmãos, como está a comunidade de Israel, como está a igreja. Uma notícia devastadora. Ao receber essa pergunta, ele recebe a resposta: estão em grande miséria e desprezo. Como assim? O homem feliz, alegre, não mais escravo, mas agora sobre um império que dava qualidade de vida para o estrangeiro, como também Nabucodonosor, bem verdade, que fez nos seus primeiros dias. Agora aquele homem recebe aquela dura notícia: estão na miséria, desprezados, os muros da cidade fendidos, de alto a baixo, as portas queimadas. O povo está em desespero. Qualquer ser humano, irmãos, já pensou se a gente escuta uma notícia dessa dos nossos? Se nós nos sentimos, olha, o irmão está mal, está passando por dificuldade financeira, está lhe faltando comida, está faltando-lhe o mantimento na sua mesa, a sua casa está depedrada, está ao relento, os bandidos lhe saqueiam a hora que quer porque não existe proteção. Ficamos totalmente tristes, porque o amor que está de Deus em nossas vidas, a luz de Deus em nossas vidas, nos remete a uma tristeza, a uma amargura. Não deu outra. O jovem copeiro se joga no chão, começa a chorar. Diz que ele chora e fica amargurado por alguns dias. Os irmãos imaginem, passando em sua mente toda a imagem da miséria, a imagem da destruição de Jerusalém passando em sua mente todo momento. Ele chora, ele como ser humano se põe ao chão e chora. Com certeza ele diz: Senhor, já se passou o período do cativeiro. Está na hora da cidade receber uma bênção. Está na hora daquele povo na miséria ser suprido. Ele ora. Como terceiro passo, como segundo passo, ele jejua ao Senhor. Se quebranta, reconhece. Ele cria no coração um objetivo. Eu vou me colocar diante de Deus para que Deus restaure a minha terra. Vou me colocar diante de Deus para que Deus erga os muros. Terceiro, ele faz a sua estratégia. Quando eu for servir o vinho do imperador, se ele me perguntar, se alguma coisa me abate a minha alma e meu interior, eu vou lhe dizer o que é. Porque ele
é um reino que Deus usou para abençoar Israel. E diz que aquele moço prova a taça de vinho. Com certeza, irmãos, ele não era um sem ânimo. Ele era um jovem com vigor, com força. Aquele que a gente pede, vamos trocar a lâmpada da igreja, ele pula. Ele tem ânimo, tem força. Porque ele chega diante do rei, cabisbaixo. Prova o vinho, entrega para o rei pergunta, o que acontece contigo? Tu não é assim, tu é ativo. Tu tem bom ânimo, tu tem força dentro de ti. Por que tu vem triste? Aí ele faz conhecer ao rei o que estava acontecendo. Recebi meus amigos que vieram de Judá. Estou triste, estou amargurado, porque lá no reino, que é uma província sob o controle do Senhor, tem um povo miserável passando necessidade. Quando olham para nós erramos, nós pecamos, nós cometemos o que era errado aos olhos do Senhor, mas quando os vizinhos olham para nós, eles começam a se rir da nossa pobreza, da glória que antes tivemos, e agora da destruição em que nós nos encontramos. Nos desprezam. Aí o rei pergunta para ele, o que eu posso fazer para ajudar? No linguajar de nós hoje. Ele rapidamente, tome seu coração, eu vou orar ao Senhor. E na oração ele vai e ora ao Senhor. Lembre-se, os irmãos, que ele está narrando o livro. Ele vai e ora ao Senhor, e com certeza, Deus conforta o coração dele. E lhe ensina a pedir para o rei. Porque como Deus trabalhara no coração de Ciro, vô de Artaxerxes, ele também trabalha no coração do rei. No dia seguinte, diz que o rei e a rainha estavam sentados nos seus tronos. E aquele jovem chega. Com certeza o rei pergunta, o que eu posso fazer para ajudar? Ele diz, Senhor, eu quero que tu me dê cartas, que me permitas que eu vá até Judá para restaurar o muro. Ele tinha uma missão na sua vida. Me dá cartas, para que aonde eu passe 2.500 quilômetros, amados irmãos, mais ou menos 11 províncias, me dá carta para os governadores, para que deixem eu e a minha comitiva passar. Segundo pedido, pastor Nelson, eu preciso de recurso. Uma carta especial para o jardineiro que cuida do jardim do rei, porque eu preciso de madeira para edificar o muro, para edificar as portas e para edificar as casas. E terceiro, eu preciso mais uma coisinha. Eu preciso que me dê gente para levar tudo isso. Porque eu não posso sair daqui só eu tenho que levar isso para lá. Amado irmão, Deus faz um milagre. Deus amolece o coração do ímpio. E o rei diz, vai te ser concedido. As cartas, a madeira e a licença para te ir lá reconstruir. O rei permite. Lhe bota em suas mãos os chefes do seu exército, homens guerreiros, institui moços, mais ou menos 350 pessoas, carregam a madeira e começam uma peregrinação de 2.500 quilômetros até chegar em Judá. Deus começa a trabalhar com o seu povo. E diz que Neemias entra em Jerusalém. Não diz nada para ninguém. Claro, chegou uma grande caravana. Chamou a atenção da cidade, né? Ele elegeu alguns homens com ele. E diz, não, à noite nós vamos ver realmente como estão os muros da cidade. Porque ele ouvira falar. Ele não conhecera o trabalho. E ele com os generais e com alguns homens de sua confiança,
vai e rodeia a cidade. Aí, nós temos em mente o tamanho do problema. Muros de 20 metros de altura. Aonde tinha os declínios acidentais do terreno, poderia chegar a 60 metros de altura. Poucos homens para a obra. Ele olha e vê as portas queimadas, os muros fendidos, várias fendas. E ele intenta no seu coração: amanhã eu vou reunir os maiorais da cidade. E vou contar-lhe para eles a minha intenção de reconstruir o templo, de reconstruir os muros. Ele junta os maiorais da cidade, os que governavam, os sacerdotes, os levitas, os cantores, e diz: olha, o Senhor me mandou, o Senhor me deu insumos para a obra, o rei me ajudou com mão de obra, o rei me ajudou com guerreiros, o rei me ajudou com a madeira, e eu quero agora, junto com vocês, nós fazemos um pacto de reconstruir os muros, de reconstruir essa cidade, de fortificar essa cidade, de colocar-lhes porta, de colocar-lhes proteção. E todo o povo, num só coro, nós vamos trabalhar. E maravilha, irmãos. Que maravilha é quando o povo de Deus se une. Quando o povo de Deus se une com um só coração, com um só espírito, para trabalhar, para buscar ao Senhor, para fortalecer a sua fé com jejum, com oração, com trabalho. O povo se levantou num só espírito. Não é aquele sem força de vontade, né? Não, todo mundo com garra, todo mundo com disposição, todo mundo voltado à obra. A bênção de Deus começa a aparecer. E agora as mulheres, eu quero deixar um destaque. Os irmãos sabem que os homens eram tradicionalmente quem trabalhava em serviços pesados. Mas tem uma descrição que eu fiz questão de passar aqui. Um homem chamado Salum, que estava entre os que iriam edificar, porque a estratégia era clara. Cada homem edifica um muro em frente à sua casa. Tem fenda? Tem fenda? Tem fenda na sua propriedade? Tem fenda onde você habita? Você começa a edificar onde você habita. Ah, mas eu não sei. Ele tinha levado construtores consigo. Tinha levado material consigo para que fosse ajudado. Sacerdotes botaram a mão na massa. E um homem chamado Salum, a Bíblia não registra que ele tinha filhos, mas faz menção que ele levou as suas filhas. Não se sabe se ele tinha filhos homens que foram perdidos na guerra, ou se ele só tinha filhas mulher, mas até as mulheres trabalharam no muro. Quando o povo se colocou a trabalhar no muro, quando começou o trabalho, não pense, irmão, que quando Deus começar a trabalhar na tua vida, na tua casa, não vai se levantar as barreiras. O nosso inimigo hoje em comum, nós não temos mais uma nação contra nós. Nós não temos mais hoje um povo que está guerreando contra nós. Mas hoje nós temos o nosso inimigo que não descansa dia e noite de guerrear contra você. E quando Deus colocar no teu coração em fazer uma fortaleza em volta de você, da sua família, dos seus amigos, da sua igreja, não espere uma vida calma, não espere uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldade. O Senhor me chamou para a fé, mas agora ninguém vai me tocar. Não! O inimigo vai se levantar como uma corrente de água, mas nós temos a esperança em Deus,
que Ele levanta a sua bandeira e nos protege. E com o povo acontece justamente isso. Sambalate, Tobias e Gerson. Um eronita, um amonita e um árabe se levantam. Se levantam num tal ciúme, inflamados, e começam a dizer: o que esse povo fraco, desprezível, miserável acha que vai fazer? Que vai levantar um muro para a sua proteção? Mal sabe eles que irão levantar, e uma raposa à noite vai derrubar o que eles edificaram. O nosso inimigo espreita a nossa derrota. Não pense que terás uma vida cristã quieta, mas não, vais ter que guerrear dia e noite, não vais poder largar a mão da espada nunca, porque o teu inimigo está querendo arrancar de você a salvação. Não que ele possa, mas ele fará de tudo para tirar. Não que ele possa tocar naquele que Deus escolheu, mas ele vai fazer de tudo para tirar. E Sambalate começa a investir contra o povo. Começa uma dura crítica ao que Neemias está fazendo. De uma tal maneira ele se levanta e une-se. Os filhos das trevas são mais ágeis do que os filhos da luz. Se reuniram os inimigos, os vizinhos, o governador de Samaria, que então era assediada por gentios, os moradores das terras vizinhas, tudo se uniram com ele, inflamados, porque eles não queriam que Israel retornasse à sua glória. Eles não queriam ver o povo de Deus retornando para a sua glória. E começaram a investir contra. Começaram a investir fortemente contra Neemias. Quando viram que a obra estava andando, diz que por 4 vezes Sambalate escreveu cartas. Queria a distração de Neemias. Enviava por mensageiros, vai lá e envia para Neemias. E você imagina, irmão, o seu inimigo acampado em frente à sua cidade, sem proteção, sem portas. Ele envia carta para você ir lá jantar com ele. Discutir sobre os interesses incomuns. Mas quais interesses? A submissão de um povo miserável? A submissão de um povo desprezível? Não, era um interesse em comum, que ele não se levantasse, que o povo não se levantasse, mas mal sabe o inimigo, que o justo pode cair, mas Deus o levantará, não o deixará padecer, o Senhor é a nossa fortaleza. Às vezes meio cambaleante, sim, mas prostrado, não, porque é Deus. É Deus quem nos guarda. O salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aleluias! Mas tu se for protegido pelo Senhor, não será abalado. E como temos a certeza dessa proteção divina, como sentimos quando Deus está conosco, nós fizemos que nem Josué, nós temos bom ânimo, nós não olhamos a adversidade, porque sabemos que Deus está com nós na obra. Você está abatido, irmão? As lutas têm feito te abater. É só para o alto que você pode pedir socorro. Seja fiel e tenha certeza que Deus está do seu lado. Aí você vai fazer que nem Daniel fez. Quando pego orando para Jerusalém,
Quando pego buscando pelo Senhor, os seus inimigos fizeram uma tramóia, querendo que Daniel só honrasse ao rei e não poderia orar mais para o seu Deus. Quando você tem a proteção divina, vá com fé para a cova dos leões, porque Deus vai estar lá dentro com você. A coisa mais linda é quando o rei chega do lado de fora da caverna, aonde Daniel fora jogado, e chega lá e brada lá da frente: Daniel, Daniel, por um acaso do acaso, o teu Deus te livrou da boca dos leões. E ele branda lá do meio da caverna, no meio dos leões, e diz: o meu Deus, a quem eu sirvo, achou em mim inocência e me livrou da boca dos leões. Quando estamos com Deus na nossa vida, nós somos blindados pelo Senhor. Vai ser difícil, mas eu vou passar nessa caverna, porque Deus está comigo. Neemias junta o povo, a obra começa, a obra caminha, a obra marcha. Vem a quinta carta, 4 cartas era para ele ir até lá. A quinta carta, o inimigo muda a tática, agora é agredir o líder, colocando no seu coração dúvida. A quinta carta chega e o texto era assim, palavraseando o texto: o que você está fazendo? Você quer levantar os muros e se opor contra o rei que lhe mandou fazer essa obra? Nós vamos escrever carta para o rei. Nós vamos escrever carta para o rei e vamos dizer que você é um rebeliado, que você está se levantando para tomar o trono de Judá. Ele não se abalou, irmãos. Receber a carta, ele disse: não vou até vocês para não atrasar a obra. Eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer. E quanto a essa mentira que vocês falaram, eu digo: brotou do coração de vocês, mas não do meu coração, porque eu sou fiel ao rei. Eu sou fiel ao rei e achei graça aos seus olhos. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo era louvável ao Senhor. Ouvindo isso, vendo esses atos, vendo que o muro era edificado, o inimigo faz mais, meu amado irmão. Ele vem e fica ao redor da cidade. Você já pensou, pastor? Você trabalhar com pouca mão de obra? Diz-nos a Bíblia Sagrada que era 150 varões judeus que vieram ajudar na obra. Mais ou menos, teólogos acreditam que ele levou em torno de 250 a 350 com ele em viagem, trouxe da Pérsia para ajudar. Mais ou menos 500 pessoas. Pelo monte de comida que ele descreveu lá, realmente era isso aí. Porque ele falou que a porção diária da comida preparado para os que estavam na obra era um boi, 6 ovelhas e várias aves. E de 10 em 10 dias, toda sorte de vinho, faziam festa. O povo estava unido. Ele tinha uma conta gigante. Não tomara dinheiro dos pobres da cidade. Não lhe tomara recurso dos pobres da cidade para a construção da obra. Simplesmente na providência divina em que Deus lhe abençoara. O inimigo se montou. Os irmãos imaginem a situação. Você trabalhando, hoje nós temos equipamentos que ajudam a construção civil. Mas imagina fazer isso há 2.500 anos atrás. Nós vemos uma matéria, volta e meia eu passo para o pastor Samuel, sobre Israel com a Aline,
E ela fala da construção do muro, não propriamente sobre isso que nós estamos falando, mas da construção do muro, e descreve pedras de 2 toneladas. Imagina levantar isso a 20 metros de altura há 2.500 anos. Com pouco homem, com pouca mão de obra. O inimigo sediado, o inimigo lhe mandando cartas, o inimigo lhe intimidando, o inimigo dizendo para você que você vai ser destruído, que o que você construiu é uma perca de tempo, e agora o inimigo está diante de você armado, com o seu exército armado, pronto para guerrear, pronto para batalhar, hasta tal ponto, que se os irmãos lerem no capítulo 6 e 7, diz que os construtores, com uma mão faziam a obra, e com a outra carregavam a espada. Olha só a situação. Uma mão trabalhava e na outra carregavam a espada. Os que edificavam tinham ao seu lado o seu moço, com a sua armadura. Sob pressão, trabalhar sobrecarregado. Trabalhar sobrecarregado com o inimigo na sua vista. Aí vem uma quarta tática de Neemias. Vamos ganhar o povo, os nobres da cidade. Reúne todo mundo e diz: olha, agora vocês todos, homem, mulher, crianças, vão ter que nos ajudar. Porque nós vamos fazer uma guarda 24 horas, dia e noite. Nós não vamos só trabalhar. Enquanto nós descansar, a gente vai ser guarda. Oh, mas como assim, irmão Elias? Diz que o trabalho era do nascer do sol ao pôr do sol. Pois é, mas depois que o sol se punha, você é soldado agora. Toda a sua família. A grande ordem, cada um monte vigia em frente à sua casa. Homens e mulheres, todos vigiem as fendas do muro em frente à sua casa, para que se o inimigo atacar, aonde tocar a trombeta, aonde tocar o sinal, nós se ajunte para a peleja. Vamos trabalhar de sol a sol, não vamos dormir, vamos ficar de guarda, prontos para a guerra, e quando nós for precisar, vamos ter que botar a mão na espada. Mas para a graça de Deus, meu amado irmão, quando se tem a certeza que Deus está consigo, Deus providencia a bênção. Deus trabalha, Deus mexe no coração endurecido, os corações se abrem, Deus pega as mãos de trabalho, abençoa, e mesmo aquilo que era impossível, a obra se conclui em 52 dias de trabalho. Por estar debaixo da mão poderosa de Deus, por estar abençoado por Deus, por estar direcionado por Deus, o improvável acontece. Os irmãos lembram dos pastores de Isaac, quando cavavam poços? Diz que os filisteus cavavam um poço, provavam a água era salgada, mas ao lado cavavam outro poço, provavam a água, mas a água era salgada. Vinham os pastores de Isaac, cavavam no meio dos poços, dava água doce. Como é que é possível isso? Quando Deus está do lado, Ele transforma o impossível, Ele fortalece o caído, e nós glorificamos o seu nome, porque Ele é Deus. Mas eu estou tão amedrontado. Êxodo capítulo 14, versículo 15, o povo para na frente do mar, os egípcios vêm atrás ferozes, o povo clama para Moisés: Moisés, nos tirasse do Egito. E agora nós vamos, Moisés ora ao Senhor, e o Senhor diz o quê? Para Moisés: Moisés, manda o povo que marche. Moisés, marchar, Senhor, mas tem um mar na frente. Manda o povo que marche, Moisés.
e tu levanta a tua mão, porque eu sou Deus. A nuvem que está diante de você, que está diante da tua família, que está diante do teu trabalho, só o Senhor pode te dar graça para vencer ela. Não tente vencer pelas suas próprias forças. Seja fiel ao Senhor e deixe Deus pelejar a tua luta. Deixa Deus comprar a tua luta. Deixa Deus restaurar. Porque chegamos em momento da nossa vida que a restauração é divina. Ela vem do alto céus para a nossa vida. Ela vem do alto céus para nós. Quando a nossa força falha, quando vamos até onde conseguimos, quando o nosso inimigo olha e diz, ele é um miserável, a força vem do divino, a força vem dos céus, a força vem de Deus para aquele servo fiel. Deus dá graça para aquele povo. Deus dá graça para aquele povo de uma maneira tão grande, que mesmo dentro da congregação, os irmãos sabem, eles trabalharam 52 dias na construção. Deus faz um grande milagre, porque o povo de Deus, santo, mas existe dentro aquelas pessoas que tentam aproveitar-se. Diz que os maiorais da cidade, ou seja, a gente rica da cidade, estava pegando o filho dos mais pobres como garantia, como permuta, para trabalharem na obra. Você imagina, você é pai de família, você vai fazer uma obra para o bem comum, você fica devendo no bar, você fica devendo ao comerciante. E quando você deve ao comerciante, você hipoteca os seus bens, você hipoteca a sua casa. Se usa muito isso nos Estados Unidos, né? Hipotecar a casa. Aqui no Brasil hoje, quase que os maus pagadores têm mais leis e vantagens que os bons pagadores. Mas lá não. Lá você hipotecava os seus bens e você hipotecava os seus filhos. Aconteceu o quê? Que os pobres miseráveis não conseguiam trabalhar noite e dia. Os mestres da casa, os homens, não conseguiam trabalhar. Aí os miseráveis, os que estavam na pobreza, iam para os seus irmãos e diziam, eu quero comida, trigo, quero óleo, para que eu possa sobreviver. E eles emprestavam, pegando os bens de garantia. Isso se estendia a residências e a famílias. Homens para ser escravos, mulheres para ser concubinas ou escravas. Feito isso, chegaram para Neemias. Neemias prontamente, problema difícil, solução é Deus, orou para o Senhor. E foi, chamou os magistrados, os governadores, os líderes de cada tribo que estava ali. E colocou-se a falar no meio deles. Olha, nós todos trabalhamos juntos. Nós todos fomos julgados pelo Senhor. E agora vocês estão usufruindo, tirando dos irmãos que têm menos, com ganância, pegando seus filhos para serem escravos. Mas nós somos tudo irmão, estamos sofrendo da mesma maneira. Pô, cidade sem proteção nenhuma, e agora que tudo está pronto? Não, milagre de Deus, irmão. Sabe o que aqueles homens ricos disseram? Nós vamos perdoar os nossos irmãos, vamos devolver-lhes os filhos, vamos restituir os seus bens. E aí começa a descorrer nos livros da genealogia toda a devolução dos bens daquele povo, ora subjugado. Deus, irmãos, quando Ele faz a obra, Ele faz completa, do início ao fim. O problema não era a miséria. Sim, o problema era a miséria. Deus devolve as propriedades, devolve os filhos e dá um tempo de prosperidade para o seu povo. Diz que o povo se reúne agora para festejar ao Senhor, para dar-lhe honras e glórias.
para reconhecer que pecaram sim, que pagaram a sua dívida, mas que agora estavam de novo diante do Senhor. Esdras, o escriba, lê o livro, diz que homens, mulheres, crianças se prostram com o rosto em chão e se arrependem do mal que tinham feito, e fazem um concerto com o Senhor, fazem um concerto com o Senhor. O povo é abençoado. 12 anos Neemias ficou lá, 12 anos ele ficou lá, 52 dias, ele trabalhou na construção do muro, mas viveu 12 anos lá, e voltou para o rei, voltou para o rei, voltou para o seu posto, voltou para o seu trabalho, embora a Bíblia diga que ele tenha ficado por pouco tempo lá. Acreditam alguns historiadores que ele ficou 4 anos lá com o seu rei, porque o trabalho dele era o quê? Edificar um muro. Esse era o trabalho dele. Concluído, feita a reconstrução do muro, das portas de Jerusalém, ele volta para a sua terra, fica 4 anos. No seu retorno para Judá, uma surpresa, porque a vida é assim, pastor, pastoreia, pastoreia, pastoreia. Quando de vez em quando uma ovelha dá uma mancada, ele volta para Judá, chega em Judá. Você lembra de Tobias, que eu citei, que era um dos que era contrário ao reino dele? Pois é, um dos filhos de Tobias casou com uma filha de um sacerdote, chamado Eliasabe. Só que fizeram com a casa do Senhor, pastor? 4 aninhos, sediaram a casa do Senhor. Correram os escribas, correram os cantores, correram os sacerdotes, e fizeram um comércio na casa do Senhor. Um puxadinho especial para Tobias, um lugar onde tiraram os utensílios da casa de Deus, os altares, empurraram para o ladinho, fizeram um puxadinho para Tobias. Meu Deus do céu, quando Neemias chegou tipo Jesus chegou, né, irmão? Lembram na passagem de Jesus, quando ele chegou e olhou no templo, os vendedores lá, saiu, ó, o que vocês pensam que a casa do Pai é? Ele chegou do mesmo jeito, e Jesus ainda era carinhoso, irmãos. Neemias não era tanto depois, quando chegou para executar. Diz que ele chegou lá, viu o circo amado, a venda pegando no templo, vários gentios sediando tudo, vendendo a sua mercadoria, nos dias de semana, profanando o sábado. O que ele falou? Não, assim não é aqui, isso aí não, aqui é a casa do Senhor, zelo pela casa do Senhor. Correu todo mundo, espancou uns, correu, os tirou de lá, foi atrás dos escribas, foi atrás dos cantores, foi atrás do sacerdote, e fizeram uma limpeza na casa de Deus. Botaram tudo para fora, Tobias e toda a sua mobília, colocaram tudo para fora, descansaram. No 7º dia, todo mundo sediado de novo. Ah, é? Vocês querem? Então tá, na próxima sexta, quando o sol se pôr, nós vamos fechar a cidade. Vocês vão ficar do lado de fora. O que os vendedores fizeram? O que aqueles que tinham comércio ficaram de campanha do lado de fora? Fechou-se as portas, ninguém entra, ninguém sai, ninguém trabalha, ninguém profana o sábado. Eles montaram acampamento, repetiram por 1, 2, 3 finais de semana, mas depois a coisa se acalmou. Neemias agora desce para o povo. Resolvi o templo de Deus? Sim, resolvi o templo de Deus. Agora eu vou resolver com o povo. Como assim com o povo? Sim, porque os filhos de Israel não podem dar as suas filhas para que gentios casar, e não pode casar com mulher gentias. Neemias chega em Judá e olha, reconstrói o culto ao Senhor, o templo com Esdras, e agora ele parte para uma dura
lição de vida. Ele vai tratar com aquele povo rebelde. E vai dizer assim: você que tem mulher gentia, devolva a sua mulher. Deixe ela ir. Porque o nosso Deus não quer o julgo desigual entre o seu povo. Porque lá atrás Acabe fizera a mesma coisa. Casara com uma mulher gentil. E que fim deu a tribo de Israel? Que fim deu? E a Bíblia relata que os filhos desses judeus que casaram com mulheres gentias falavam a língua natural dos outros povos e não falavam o judaico. Ele enlouqueceu. E nos versículos finais do livro de Neemias, vocês vão ver a face de um homem zeloso pela obra de Deus. Diz que ele chamou os seus irmãos, contendeu com eles e espancou alguns, e outros arrancou-lhes os cabelos. Eles fez jurar que voltariam ao concerto do Senhor. Por que esse zelo todo? Porque ele teve uma dura lição em 70 anos de um povo que estava longe do Senhor. Para concluirmos essa palavra, eu faço, meu amado irmão, um apelo a você, para que você se autoexamine cada dia de sua vida. Porque tudo que nós plantar, isso também nós vamos ceifar. A lei da semeadura. Você planta obediência. Você planta obediência ao Senhor, santidade ao Senhor. Você negligencia as obras da carne. Você colhe frutos divinos. Mas quando nós plantamos a iniquidade, plantamos a impiedade, quando nós participamos de gotas, quando nós participamos de bocados, quando nós comemos da bandeja de Satanás, Deus nos subjuga e nos deixa a nossa própria sorte. Hoje Deus não deixará você mais ir para outro país, mas Deus vai deixar você a sua própria sorte. O seu inimigo, ele não dorme, e ele batalha dia e noite contra você. Os alvos agora, além da sociedade onde convivemos, da igreja, do corpo de Cristo, ele parte principalmente individual. É você que lhe procura uma brecha. É você, a sua família, que lhe procura aonde entrar e lhe derrotar, destruir, derribar, desfazer. Mas eu te convido a um concerto com Deus, a colocar jejum, a colocar oração, colocar-se diante de Deus com a alma quebrantada e dizer: Senhor, me dá graça, me ajuda, me reveste, para que eu possa tapar essas brechas, para que o meu inimigo não me vença na minha casa, meu casamento, meus familiares, meus amigos, minha igreja, para que eu seja um vitorioso, para que eu caminhe com alegria, para que eu caminhe com gozo da salvação. Eu te convido a isso, meu amado irmão. Nossas escolhas nos levam a Deus. Nossas escolhas erradas nos levam a um caminho de submissão a Satanás. E o nosso inimigo, ele não dorme. Ele faz você trabalhar dia e noite. Ele faz você vigiar noite e dia. Ele bate, ele debate, ele quer vencer a tua casa e a tua vida. Mas lembre-se do que falamos. Estar guardado por Deus, estar guiado por Deus, é caminhar em meio a espinhos. Caminhar em meio a espinhos. Caminhar quando achamos que tudo está perdido.
quando achamos que foi-se a glória de Deus de nossas vidas, como os discípulos caminhavam no caminho de Emaús, o Senhor chegara do lado deles, caminhara junto com eles e mostrara que eles não estão sós. Não estamos sós, amado irmão. Não estamos sós. Autoexame em nossa vida. Plantamos o bem para colher a graça de Deus em nós. Sabendo, eu gosto muito de usar o que o apóstolo Paulo falou. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Pela graça do Senhor. E desde já, a coroa, o prêmio, a graça do Senhor me está preparada. Porque o Senhor, o justo juiz, foi preparado nas mansões celestiais. Com essas palavras, eu quero convidar você para se colocar em pé. E levantarmos um clamor. Levantarmos um clamor para que Deus nos dê graça para nós vencermos o nosso inimigo. Aquele que planeja o nosso mal. Aquele que quer nos desviar do caminho do Senhor. E aí na sua mente, eu tenho certeza que você está pensando agora o que falar. Você comece pela brecha que você tem aberta. Comece pelo seu ponto fraco. Comece pelo onde o inimigo sabe que você é fraco nessa área e ataca nessa área. Na área onde você mais é suscetível, apresente ela para o Senhor. Se é na família, apresente a família. Não tem destruição, irmãos. Quando Deus está no barco, Ele não vai sucumbir. Se o problema é um filho drogado, se o problema é um filho que se desviou, se é um problema é o filho que foi servir outros deuses, nada está perdido, porque a última palavra vem do Senhor. Se o casamento está mal, se o casamento está com problemas, você está pensando em separar, em parar, o inimigo achou a brecha, o inimigo achou onde atacar. Agora eu te convido, levante-se da onde você está, ore e jejue que Deus restaura. Se a fé está abalada, se você olha para um parente, para um filho, para um pai, para uma mãe, para alguém, eu acho que não tem mais saída, eu acho que não tem mais solução. A restauração é divina, a restauração vem do Senhor. Coloque agora na presença do Senhor. Oramos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua presença, Senhor. Todos os dias nós precisamos nos colocar diante de Ti, Senhor, e pedir renovo em nossas vidas. Pedir a Tua presença em nós, porque sem ela nós não somos nada, Senhor. Nós temos a ciência que Tu, Senhor, estás do nosso lado, Jesus. Mas nossos pecados, nossa iniquidade nos separam e não nos deixa ver a Tua presença com nós. Mas nós queremos fazer um concerto contigo, Senhor. Nós queremos depositar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Senhor, de nossos familiares, Senhor, dos nossos pais, de nossos amigos, do casal, Senhor, que está agora colocando diante de Ti o seu relacionamento, dos filhos que estão desviados, daquele que está fraco no caminho, Senhor. Nós queremos sentir a Tua presença do nosso lado, nós queremos sentir o Teu renovo do nosso lado, nós queremos entregar, Senhor, a Ti, Senhor, as nossas vidas, e pedir que Tu nos revistas do céu, Senhor, com armaduras celestiais, com armaduras divinas, Senhor, para que nós possamos vencer toda a potestade que não descansa, Senhor, para que nós possamos vencer, Senhor, e sair vencedores, Senhor. Somos gratos pela Tua salvação, temos a certeza que Tu és Deus, Senhor, e que cumpres a Tua palavra. Nós, Senhor, agradecemos pela Tua bênção em nossas vidas, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Com essas palavras eu entrego isso que nós testificamos em nome do Senhor Jesus. Que sirva de consolo para você. Que sirva de consolo para a sua vida. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém, irmãos?